A história começa com um garoto de cabelos brancos participando de uma competição onde será decidido quem é o melhor confeiteiro do mundo. A plateia observa em choque a obra-prima que ele criou, um bolo majestoso de 2 metros de altura. Vendo a reação de todos, ele se enche de orgulho por sua criação. Logo, os participantes são chamados para apresentar suas obras. O garoto tenta levantar seu enorme bolo, mas perde o equilíbrio e acaba sendo esmagado pela própria criação. Caído no chão, em seus últimos suspiros, ele se arrepende profundamente de não ter realizado seu sonho. Pensa que Deus está sendo cruel por deixá-lo morrer sem conseguir fazer as pessoas felizes com sua arte doceira. Mas, nesse instante, ele ouve uma voz. Era ninguém menos que o próprio Deus, oferecendo a ele uma segunda chance. Assim, o garoto renasce com um novo nome. Agora conhecemos Ceroli, o pai de Pastry, um veterano de guerra que treina o filho no uso da espada. Descobrimos que já se passaram 9 anos desde que Pastry nasceu nessa nova família. Ele cresceu sendo cuidado com carinho por sua mãe doce e cercado por 5 irmãs mais velhas. Seu pai, Ceroli, passou 2 décadas cultivando aquelas terras com a ajuda dos moradores locais. Com esforço, conseguiram produzir trigo e cevada. Mas o solo dali não era bom para produzir açúcar, então doces eram algo extremamente raro por lá. Pensando nisso, Pastry começa a imaginar várias receitas que poderia tentar, o que claramente o distrai durante o treinamento com a espada. De repente, surge Fail, o chefe dos mordomos da família, trazendo boas notícias. A colheita de feijão foi excelente esse ano, graças às dicas que o próprio Pastry deu. Enquanto isso, um grupo de bandidos que passou pelo condado de Hatches está se aproximando das terras de Moltenel, ameaçando arruinar toda a colheita. Ceroli sugere pedir ajuda ao conde de Hatches, mas Fail duvida que ele aceite. Isso mancharia a reputação do conde, já que ele deixou os bandidos escaparem em primeiro lugar. Enquanto Fail e Ceroli discutem qual seria a melhor estratégia para lidar com os criminosos, Pastry mergulha nos próprios pensamentos. Ele percebe que precisa fazer algo para impedir essa ameaça, pois isso atrapalharia seu grande plano de criar um país mais doce. Diante dessa situação, Ceroli propõe realizar a cerimônia de maioridade de Pastry. Mais tarde, ele se encontra com Agnes, a mãe de Pastry, para explicar que precisam fazer a consagração do garoto. Agnes não gosta da ideia. Para ela, Pastry ainda é muito novo para ser tratado como adulto. Mas Ceroli insiste. Diz que Pastry já é mais esperto e habilidoso com a espada do que muitos garotos da idade dele. E que, com inteligência e coragem, ele já tem tudo o que precisa para ser considerado um homem. Então, pede para Agnes organizar tudo para que eles possam partir em 3 dias. Sem muito mais o que discutir, Agnes chama uma das irmãs de Pastry para ajudá-la a garantir que tudo esteja pronto, inclusive que o irmãozinho esteja impecável para a sua cerimônia. Logo depois, descobrimos algo curioso. Por ser o caçula em uma casa cheia de mulheres, Pastry foi tratado como uma espécie de boneca pessoal desde pequeno. E quando as irmãs mais velhas ainda estavam por perto, a situação era ainda mais intensa. Por isso, ele mal pode esperar para alcançar logo a maioridade e conquistar sua liberdade. Pastry e seu pai estão nos arredores da vila, onde os aldeões se reúnem para desejar boa viagem aos dois. Descobrimos que a habilidade mágica de Ceroli é a teletransporte, o que permite que eles cheguem à capital real num piscar de olhos. Ao ver as frutas exóticas da capital, a imaginação de Pastry voa longe com ideias de doces que ele poderia criar com aqueles ingredientes. Notando o entusiasmo do filho, Ceroli promete comprar o que ele quiser, desde que tudo corra bem na cerimônia. Enquanto caminham, Pastry se encanta com uma maçã no mercado. Ceroli explica que aquela variedade é um pouco azeda e vem das terras do norte, sendo rara na capital. Ouvindo isso, Pastry já pensa alto. E se eles começarem a cultivar essa fruta em sua própria terra? Ceroli acha natural o interesse do filho por produtos diferentes, afinal, ele será seu sucessor. Mas a real intenção de Pastry é outra. Se a ideia der certo e ele virar o senhor das terras, poderá tornar seu sonho de um reino de doces em realidade. Enquanto isso, Ceroli acredita que com o talento do filho, se ele herdar seu título, a família vai prosperar e se tornar uma potência, inclusive militar. Em seguida, os dois vão até a igreja, onde são recebidos por um sacerdote com aparência tão fofa e peculiar que parece um panda, o que arranca risos de Pastry. Ceroli então informa que estão ali para realizar a cerimônia de consagração de seu filho. O pedido pega o padre de surpresa. Aquela cerimônia geralmente é feita entre os 13 e os 15 anos, e Pastry ainda tem apenas 9. A cena corta novamente, e vemos Jessie perguntando a Fail. Afinal, o que é uma verdadeira cerimônia de maioridade? Jessie fica pensativa, lembrando que quando passou por essa cerimônia, quase não tinha magia, e por isso acabou não sendo aprovada na fase seguinte. Isso a preocupa, pois teme que seu irmão possa passar pela mesma frustração. Mas Fail a tranquiliza, dizendo que Pastry vai se sair bem e que não precisa se preocupar tanto.
Ele ainda comenta que a cerimônia nem é tão assustadora assim. Primeiro, medem a quantidade de magia dentro da pessoa. Depois, o colocam em um lugar completamente escuro, onde não dá pra ver nem ouvir nada, e a pessoa precisa ficar ali por horas. Segundo ele, como a magia é uma força poderosa que vive dentro de cada um, é preciso encarar a solidão e a adversidade para que ela desperte. Já se passou 1 dia e meio desde que Pastry foi trancado na sala escura, e Ceroli começa a ficar preocupado com o filho. Enquanto isso, lá dentro, o próprio Pastry está animado. Ele só consegue pensar nas maçãs que seu pai prometeu. Está empolgado com a ideia de conseguir açúcar e criar receitas incríveis. Nada parece incomodá-lo. Na verdade, ele até está achando a experiência divertida. Cheio de entusiasmo, ele diz que quer encher o mundo com doces e fazer todos sorrirem com suas criações. Ele tem certeza de que reencarnou nesse mundo justamente para isso, para criar o primeiro e único país feito de doces. De repente, uma luz estranha começa a envolvê-lo, preenchendo seu corpo de magia. E assim que abre os olhos, a primeira coisa que vê é o rosto do seu pai. Ceroli anuncia que a cerimônia foi um sucesso, e que Pastry ficou lá por 2 dias inteiros. Mais tarde, Pastry é levado à sala de orações. O sacerdote diz que, se ele realmente despertou seus poderes, será capaz de entender o que está prestes a ouvir. Nesse momento, uma enxurrada de imagens invade a mente de Pastry. Visões que revelam que ele tem o poder de reencarnar e replicar. Ele percebe que o que está sendo lido pelo sacerdote é, na verdade, o próprio texto da magia em si. E então, o sacerdote confirma. Pastry recebeu um dos poderes mais raros e especiais do mundo. Ceroli, grato, faz uma oferenda à igreja em nome do filho. O sacerdote aceita de bom grado, mas, assim que os dois vão embora, ele nota que a quantia não foi suficiente para silenciar o que ele presenciou naquele dia. Os bandidos estão destruindo todas as aldeias, por onde passam. Eles não estão satisfeitos nem com os tesouros que já roubaram, então agora estão se dirigindo para Montero. Vemos então Ceroli e Pastry liderando os preparativos para defender a vila contra o ataque iminente. File se aproxima com más notícias. Os criminosos já destruíram todas as vilas sob proteção dos cavaleiros Leap Tower. Ceroli se surpreende, pois esses cavaleiros tinham chegado à capital há apenas 3 semanas. Do jeito que está indo, os bandidos vão chegar muito antes do que esperavam. Então Ceroli ordena que Pastry convoque os líderes das outras aldeias, além dos aliados Triago e Glacage. Pastry não perde tempo. Sai determinado a impedir os bandidos, porque no fim das contas, tudo isso atrapalha o seu grande plano de construir um país inteiro feito de doces. Logo vemos que Ceroli trouxe os moradores das aldeias vizinhas, para concentrar todos em um único ponto e minimizar os danos. Também reuniram toda a comida restante em um grande armazém. Mas fazendo as contas, eles só teriam comida suficiente para 7 dias, se todos comerem apenas uma vez por dia. Mais tarde, Lumito e Mark se aproximam de Pastry e o chamam de Jovem Mestre. Isso o incomoda, afinal, eles são seus amigos de infância. Mesmo assim, ele os orienta a juntar o máximo de pedras que puderem. E avisa, se ouvirem qualquer barulho suspeito, devem voltar imediatamente para a vila. Os bandidos estão vindo. Enquanto coletam as pedras, Mark ouve um ruído estranho à distância e, junto com Lumito, corre para avisar os moradores. A notícia deixa todo mundo em pânico. Muitos aldeões não se sentem preparados para enfrentar criminosos armados. Mas Ceroli assume o controle da situação. Ele pede que todos mantenham a calma. Diz que se os bandidos entrarem, vão machucar suas famílias, roubar toda a comida e destruir suas casas. Mas garante que não vai deixar isso acontecer. Para isso, precisa da ajuda de todos. Ceroli então divide os moradores em grupos por setores e se reúne com Fale para montar um plano. Fale acredita que o ataque deve acontecer pela manhã. Mas Ceroli aponta outro problema. Provavelmente os bandidos estão com pouca comida e recursos. Afinal, a colheita do último ano foi fraca por causa do frio intenso. Por isso, ele está convencido de que eles atacarão ainda essa noite, mesmo que isso os prejudique. Fale fica preocupado. E se eles não vierem? Terão feito todos perderem o sono à toa. Ceroli então vira para Pastry e pergunta o que ele acha da situação. Pastry reflete e responde. Ainda falta informação. Primeiro, eles precisam saber exatamente quantos inimigos são e quanto de comida eles têm. Diante disso, Ceroli decide partir para uma missão de reconhecimento e deixa tudo sob os cuidados de Pastry. Antes de sair, Ceroli diz ao filho que vai atacar os bandidos e depois dará a volta pelo norte para retornar. Assim que ele e Fale partem do acampamento, Pastry reúne os moradores e dá uma ordem clara. Se ouvirem o som de cascos, mesmo que seja fraco, devem lançar flechas de fogo naquela direção. Nesse instante, Lumito e Mark, que estavam no acampamento com Pastry, olham para ele com preocupação. Perguntam se ele não tem medo de que as flechas de fogo acabem atingindo o próprio Ceroli.
Mas Pastry responde com tranquilidade. É muito improvável que uma flecha perdida acerte seu pai. Ele então lembra de um dia em que Ceroli, passando perto das crianças que brincavam, desviou instintivamente de uma pedra sem nem olhar, e ainda deu uma bronca neles por estarem distraídos demais. Pastry ainda comenta que as flechas têm outra função importante. Servirão como sinal para guiar os aliados. Mark, então, sugere que usem teletransporte para voltar ao acampamento. Mas Pastry lembra que essa magia tem limite de carga, e não seria possível levar Faiuli e os cavalos juntos. No fim, ele envia Mark e Lumito para suas posições, deixando claro que está contando com o apoio deles nessa batalha. Em outro ponto, vemos Agnes e Jessie encarregadas de proteger as mulheres e as crianças, o que mostra o quanto os aldeões confiam plenamente na família Moltenel. Logo depois, Cerol se aproxima de Pastry, coloca a mão em seu ombro e lhe dá sua bênção, pedindo que tenha cuidado. Ao se despedir da mãe, Pastry reflete. Se ele não proteger essas terras, nunca será capaz de realizar seu sonho. E esse sonho, de criar um país recheado de doces, só faz sentido se ele puder garantir a felicidade e segurança de seu povo. É nesse instante que Pastry entende. A ideia do seu pai é resolver tudo naquela mesma noite, mesmo que isso signifique usar a si mesmo como isca. Com isso em mente, ele chama os moradores e pede que tragam todos os meninos da aldeia. Corta para a cena de Ceroli e Faiuli cavalgando próximos ao acampamento dos bandidos. De repente, Faiuli para e usa sua habilidade de visão à distância para observar o local. A notícia que ele traz é pior do que esperavam. Eles avistam cerca de 70 homens, que claramente são ex-cavaleiros, além de vários reféns das aldeias próximas, sendo forçados a trabalhar como escravos. Ceroli fica indignado com a crueldade daquilo e diz com firmeza: ele não vai deixar seu povo acabar daquele jeito. Enquanto isso, descobrimos que os bandidos já perceberam que as vilas vizinhas estão vazias. Para piorar, bloquearam os acessos à água, o que significa que não tem mais como se abastecer. O líder dos bandidos entende que, sem provisões, eles terão que atacar ainda naquela noite. É aí que Ceroli e Faiuli os surpreendem com um ataque relâmpago. Mas o chefe dos bandidos logo percebe que está lidando com cavaleiros experientes e ordena que seus homens evitem o confronto direto, pois aquilo claramente é uma estratégia para quebrar as defesas deles. Mesmo assim, já é tarde demais. Os bandidos, irritados por terem sido pegos de surpresa, mordem a isca. Ceroli e Faiuli aproveitam o momento de confusão e começam a recuar. O líder até tenta recuperar o controle, mas a raiva dos seus homens já saiu de controle. E ele acaba se lançando atrás dos dois, com a intenção de matá-los. Enquanto isso, Glacage está atento no ponto de vigia, esperando ouvir os cavalos. Assim que escuta o som, dispara uma flecha em chamas, exatamente como Pastry havia orientado. Isso alerta Contriago, que corre para avisar os outros aldeões de que os bandidos chegaram. Ceroli e Faiuli também veem a flecha e logo percebem que foi enviada por Pastry, mas isso também entrega a localização exata da aldeia aos bandidos. Diante disso, decidem se mover para o oeste, na tentativa de proteger as plantações, e como esperado, esse era o plano de Pastry desde o início. Ele previu que o pai tomaria essa rota para despistar os bandidos, e ao mesmo tempo, atraí-los para uma armadilha. A estratégia dá certo. Ceroli e Faiuli contornam o canal que cerca a aldeia e atraem os bandidos até as bordas. Nesse momento, uma chuva de pedras em chamas cai sobre os criminosos. A líder dos bandidos, furiosa, começa a desviar de tudo com agilidade e tenta subir até o vilarejo. Os aldeões fazem de tudo para impedi-la com machados, mas ela é muito mais habilidosa e violenta, forçando todos a recuar e proteger Pastry. Mesmo com a resistência, o chefe dos bandidos consegue atravessar a barreira de defesa e se depara com Glacage, que se choca ao ver tantos criminosos atrás dele. Apesar da diferença numérica, Glacage e Contriago conseguem equilibrar a batalha graças às suas habilidades como cavaleiros veteranos. Enquanto isso, os garotos que deveriam ter se refugiado ainda estão por ali, corajosos, jogando pedras contra os bandidos e conseguindo ferir vários deles. O líder dos bandidos, furioso, corre em direção aos garotos, mas Pastry se coloca na frente para protegê-los e acaba recebendo um corte no braço. O bandido então o agarra e o usa como refém, virando o jogo a seu favor. Ele ordena que seus homens ataquem as crianças. Nesse momento, Pastry olha para um dos criminosos ferido por uma queimadura no rosto e usa sua magia para replicar essa mesma queimadura nos outros bandidos ao redor, fazendo todos se contorcerem de dor. O impacto daquilo é imediato. O líder dos bandidos fica chocado ao perceber, tarde demais, que Pastry é um mago. Na manhã seguinte, um dos guardas caminha até a residência principal, onde está a mãe de Pastry. Ela o encara e pergunta com um nó na garganta: "Vencemos?" O guarda responde: "Sim, a vitória foi deles, e dezenas de bandidos foram capturados." Ela respira fundo e então pergunta: "E o meu marido?"
O guarda informa a Agnes que Cerole está ileso, mas Pastry acabou se ferindo no braço durante a batalha. Ao ouvir isso, Agnes não aguenta. Seus joelhos falham e ela cai no chão, tomada pela preocupação. Jesse, que estava ao lado, se apressa e pergunta ao guarda se o ferimento é grave. O guarda, um pouco sem jeito, responde que não, balançando a cabeça com um leve sorriso de desculpas por ter causado esse susto. Ainda assim, Jesse se pergunta em voz alta por que Pastry e Cerole ainda não voltaram para casa, mesmo sabendo que elas estavam esperando por eles. Enquanto isso, Pastry está cheio de energia, coordenando os aldeões para redistribuir os mantimentos e os bens que os bandidos haviam saqueado, dividindo tudo entre as vilas afetadas. Já Cerole e Faiuli organizam os prisioneiros. Faiuli pergunta, meio irônico, que tipo de recompensa eles deveriam receber por terem capturado justamente os bandidos que a condessa havia deixado escapar. Cerole responde que terão que negociar, mas o mínimo que se espera é que sejam ressarcidos pelos prejuízos causados. Afinal, 2 aldeias precisaram ser isoladas por conta da invasão. Em outra cena, vemos Cerole e Pastry sentados com uma lista de nomes dos aldeões que se destacaram durante a batalha. O primeiro a ser chamado é Glacage, que recebe como prêmio uma lança e uma moeda de prata. Logo depois, Lumito e Mark são chamados juntos, o que os faz discutirem, como sempre, por quem foi chamado primeiro. Mas a resposta vem com sorrisos. Ambos serão recompensados com uma espada rara e um saco de cevada por sua coragem e bravura. Com os prêmios em mãos, Lumito e Mark vão embora felizes, seguidos por Pastry, que os parabeniza pelo ótimo trabalho. Eles ficam um pouco constrangidos com o elogio, dizendo que só fizeram o que puderam. No fim, comentam, aliviados, que o mais importante é que ninguém da vila perdeu a vida naquela noite. Chegam então à casa de Mark, onde a mãe dele os recebe com o coração apertado. Ao ver o filho, Mark logo mostra sua nova espada e o saco de cevada, animado. Mas a mãe sorri e responde: "Meu maior prêmio é ver você voltar para casa em segurança." Depois ela se vira para Pastry e pergunta se seu filho deu muito trabalho. Pastry, com um olhar firme e gentil, diz: "Lumito e Mark serão peças-chave no futuro de Monterl. Eles seguem para a casa de Lumito, onde o avô e outros moradores os aguardam com comidas e bebidas para comemorar a vitória." Mark tenta pegar uma bebida alcoólica, mas um dos aldeões brinca: "Pode tirar o cavalinho da chuva. Hoje vocês vão brindar com leite." O avô de Lumito, emocionado, diz que nunca pensou que viveria para sentir tanto orgulho daqueles dois. E finalmente, o protagonista respira aliviado. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que pode descansar e voltar a se concentrar no que mais ama: fazer doces. Mas enquanto isso, Lumito e Mark, que claramente não têm sossego, aproveitam um momento de distração para sair de fininho da festa e ir até o local onde os bandidos estavam presos. Porém, ao tentarem entrar, os guardas não deixam. É área restrita. Então eles resolvem bolar um plano para distrair os guardas e entrar escondidos. Lá dentro, se deparam com o líder dos bandidos. Ele olha para a espada na cintura de Mark e diz: "Aquela espada era minha. Antes de ser executado, gostaria de te ensinar como usá-la, de verdade. Inclusive, como canalizar magia com ela." Os olhos de Mark brilham de curiosidade e empolgação. Ele saca a espada, mas o bandido avisa: "Para ativar o poder dela, você precisa de uma palavra mágica. Mas não posso dizer isso com a sua amiga ouvindo. É perigoso demais. Chegue mais perto." Mark, ingênuo, se aproxima. Mas o bandido já havia desamarrado as mãos sem que ninguém notasse. Num movimento rápido, acerta uma joelhada no estômago de Mark. Pega a espada caída no chão e se solta completamente. Em seguida, avança contra Lumito e a atinge com um corte no abdômen. Ela cai, inconsciente, dominada pela dor intensa. O bandido então agarra Mark e o usa como escudo humano para fugir. Monta num cavalo e foge com o garoto nos braços. Corta para a festa. Um aldeão chega correndo ao local onde o avô de Lumito celebrava com os outros, inclusive Pastry. Ofegante, ele traz a pior notícia possível: Lumito está ferida e Mark foi sequestrado. Pastry não perde um segundo. Monta rapidamente em seu cavalo e parte em disparada até o local onde Lumito foi atacada. Ao vê-la inconsciente, dá uma ordem firme a um dos guardas: "Faça o que for preciso para estancar essa hemorragia. Não me importa se vai deixar cicatriz. Salve a vida dela." Em seguida, vira-se para os outros guardas e pergunta qual foi a direção que o criminoso tomou. Eles respondem: "Oeste." Pastry parte imediatamente, cavalgando com toda a velocidade que consegue. No caminho, já traça sua estratégia. Se for preciso, ele se deixará ferir intencionalmente, só para poder replicar a dor no corpo do inimigo usando sua magia. Em paralelo, Cerole recebe a notícia de que Pastry saiu sozinho atrás do bandido. Ele se levanta na hora, pronto para ir atrás do filho. Mas Faiuli o segura, firme, e o alerta. Nesse tipo de momento, o líder precisa manter a cabeça fria.
O povo está te observando. Mostre força, não desespero. Ele então ordena que chamem Cointreau, um dos homens de confiança, para buscar Pastry e trazê-lo de volta. Enquanto isso, Mark está sendo levado pelo bandido, mas de repente os dois caem numa armadilha preparada por Pastry. Os dois despencam, do cavalo. E no instante seguinte, Pastry aparece diante deles. O bandido, ainda atordoado, entende na mesma hora. Foi Pastry quem armou tudo isso. A presença de Pastry ali enfurece o bandido. Ele já está completamente farto daquele garoto, se metendo em seus planos e decide acabar com ele de uma vez por todas, antes que tenha a chance de usar sua habilidade de replicar magia. Mas o que ele não esperava é que Pastry é absurdamente habilidoso com a espada, muito mais do que se espera de um menino da sua idade. Mesmo assim, em meio ao confronto, o bandido consegue quebrar a espada de Pastry e se prepara para desferir o golpe final. Enquanto isso, o dia começa a escurecer. Fayuli continua procurando por Pastry usando sua magia de visão à distância, mas não consegue localizá-lo em lugar nenhum. De repente, ele encontra algo no chão. A espada do garoto, partida ao meio. Seu coração afunda no peito. Com um passo pesado e a mente cheia de pensamentos sombrios, ele se dirige até a casa principal, sem saber como vai dar a notícia a Ceroli. Mas assim que abre a porta, a cena o paralisa. Pastry está ali, são e salvo, nos braços da mãe, que o segura com tanta força que até adormeceu abraçada a ele. Mark, também salvo, já foi levado para casa. Ceroli explica que Pastry havia acabado de chegar com um amigo nos braços. Fayuli fica confuso. Como ele não viu o garoto voltando? Ceroli, desconfiado, pede uma explicação. Fayuli hesita, diz que é melhor deixar para depois. A história é longa demais. Ceroli se irrita e exige que conte logo o que houve. Então Pastry explica. Ele usou a magia de teletransporte. Conseguiu replicar a habilidade do pai. E aí revela algo ainda mais surpreendente. Sua magia permite copiar qualquer coisa, desde que ele tenha visto com os próprios olhos ou que o objeto, habilidade ou feitiço seja tangível. Ceroli não parece surpreso. Na verdade, ele já suspeitava disso. Mesmo assim, dá uma bela bronca no filho. Diz que jamais deve revelar esse poder para ninguém e que foi extremamente imprudente usá-lo assim. Afinal, ele poderia ter se teletransportado para dentro de uma rocha ou sob a terra. Mais tarde, Ceroli demonstra preocupação. Se alguém descobrir que Pastry pode copiar qualquer tipo de magia, com certeza vão tentar usá-lo como arma.